Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade à preparação para o Exame Nacional de 2026 e, a pedido de algumas pessoas, vamos então fazer a resolução do Exame Final Nacional de Português da primeira fase de 2023. Tendo em consideração que o caderno de respostas que eu tenho é uma novidade, portanto vai haver aqui algumas coisas que podem não bater com o exame de 2023, mas eu vou fazer aqui as minhas adaptações, no entanto vou usar na mesma o caderno porque eu acho que é importante habituarmos-nos a esta nova maneira de respondermos às questões. Portanto, só para recapitular, o caderno já sabem que tem aqui o cabeçalho. Este cabeçalho diz então o nome do exame, qual é a prova, qual é a fase, o ano, obviamente que aqui diz que é 2025, mas muito provavelmente se fosse 2023 diria 2023. Depois a preenche pelo aluno, nome completo, etc. A versão da prova já sabem que depois vocês vão ter que a ver, obviamente que no enunciado que vos for entregue. Portanto, neste caso nós estamos a fazer sempre a versão 1, reparem como a versão 1 é a cor de rosa, eu normalmente coloco sempre a versão 1, a versão 2 é a azul, que é para ser mais fácil de distinguir, até para o professor vigilante que está a entregar as provas aos alunos. Depois temos aqui as instruções de preenchimento, que já conhecemos, obviamente que a que aparece aqui na prova vai ser um bocadinho alterada agora, portanto esta era a de 2023, mas basicamente é sempre a mesma coisa. Aqui já acontecia o facto da prova incluir 10 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 5 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham a melhor pontuação e depois as instruções do costume. Aqui em baixo, como podem ver, temos então aqui o Exame Final Nacional de Português, prova 639, primeira fase, ensino secundário 2023, 12º ano de escolaridade, temos a duração da prova 120 minutos, a tolerância de 30 minutos e 8 páginas. Ainda dentro das instruções, esta parte também vai ser alterada, obviamente, nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta e escreva na folha de respostas o grupo, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. Obviamente que já não vamos fazer isto, porque aqui as perguntas de seleção vão estar já aqui e a única coisa que vocês têm de fazer é preencher o círculo da opção que vocês escolhem. Portanto, aquela parte terá de ser alterada. Vamos voltar então aqui ao nosso exame e vamos dar só uma olhadela ao exame todo, só para confirmar o que é que saiu no ano de 2023, no que diz respeito ao grupo 1, ao grupo 2 e ao grupo 3. E vamos começar então aqui com o grupo 1, apresenta as suas respostas de forma bem estruturada e a primeira coisa que vemos é que temos então aqui um excerto da parte A, que se vocês vierem cá em baixo verificam imediatamente que é de Saramago. E verificamos então aqui que é Saramago e que é o ano da morte de Ricardo Reis. E confirmam também que ainda dentro da parte A temos um outro excerto e que este excerto também é de Saramago, mas neste caso já do Memorial do Convento, as notas por baixo dos dois excertos e depois então aqui temos aqui uma ligeira diferença, uma vez que isto é o exame 2023, temos então aqui 3 questões e que as 3 questões são todas de construção e não há nenhuma de seleção. Portanto, temos a 1, a 2 e a 3, todas obrigatórias. E vocês vão confirmar comigo, quando depois passarmos à parte B, que normalmente, e dá a sensação que é isso que eles agora vão fazer sempre, que as perguntas, os itens que vão ser obrigatórios serão sempre os de construção e os itens que poderão ser opcionais serão sempre os itens de seleção. Neste caso, vocês têm 3 itens de construção e são todos obrigatórios. A seguir, na parte B, temos um poema, neste caso Camões, lírico, são as rimas de Camões, e agora aquilo que eu vos estava a dizer, temos um item de construção que é obrigatório e depois temos 2 itens de seleção que são os 2 opcionais. Depois temos a parte C e na parte C vamos então ter aquilo que eles agora ultimamente têm andado a fazer e que são as comparações. Eles dão um excerto, um texto, um tema, uma imagem e depois pedem para vocês compararem com a parte B
por exemplo, ou a parte A, por exemplo, ou o excerto do texto que apareça na parte B ou na parte A, e basicamente eles vão querer então que vocês façam aqui literatura comparada. Portanto, a literatura comparada é a ideia de comparação entre textos, entre excertos, e neste caso eles estão a pedir então que vocês comparem aqui uma cantiga de amor com o poema da parte B. Depois temos o nosso grupo 2, que já sabemos que é um texto que não é literário, e depois temos então aqui os itens, em que o primeiro é obrigatório, o segundo é opcional, o terceiro é obrigatório, o quarto é opcional, o quinto e o sexto são obrigatórios e o sétimo é opcional, são todos eles itens de seleção. O grupo 3 traz-nos um texto de opinião. Portanto, cá temos um texto de opinião, bem estruturado, já sabem que é o mínimo 200, máximo 350 palavras, e cá temos as nossas instruções e, acima de tudo, aquilo que é muito importante e que são as cotações. No final, dividindo então as cotações em obrigatórias e as opcionais. Todas elas a valerem o que nós já sabemos, os 13 pontos, à exceção do grupo 3, que vale 44. Total, 200 pontos. E agora só uma nota para chamar a atenção para estes dois excertos de Saramago que se encontram na parte A. Normalmente, o que surge nas aprendizagens essenciais no que diz respeito a Saramago até agora é que tem que se dar obrigatoriamente uma obra de Saramago e tem que se selecionar entre duas obras que nós temos para dar. Uma delas é o Memorial do Convento, a outra o Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto, os professores decidem qual delas é que querem trabalhar, portanto, ou uma ou outra. Os manuais normalmente trazem as duas e isso fica ao critério do professor. E isso implica que os alunos ou dão uma obra ou dão a outra obra e não dão as duas. Isso também quer dizer que se encontram aqui dois excertos, um de cada obra, é porque muito provavelmente as questões vão ser só sobre estes excertos. Portanto, é bom que os alunos estejam habituados a Saramago, à maneira dele escrever, às suas características, mas que se lembrem que tudo o que disserem vai ter que ser baseado com estes dois excertos, uma vez que os alunos que deram o memorial não têm, muito provavelmente, os conhecimentos sobre o ano da morte de Ricardo Reis e vice-versa. Portanto, só se podem basear no que está aqui neste excerto. Vamos então passar à leitura dos dois excertos. Já sabem que eu vou fazendo as minhas paragens, eu vou fazendo os meus sublinhados, para depois ser mais fácil e facilitar-me depois as respostas aos itens de construção. Parte A. Leia os textos e as notas. A rapariga fica de perfil. O homem está de costas. Conversam em voz baixa, mas o tom dela subiu quando disse: Não, meu pai, sinto-me bem. Eu vou só colocar aqui esta indicação, que é para eu saber que isto aqui é uma fala da personagem e assim é mais fácil para eu poder também distinguir onde é que estão os diálogos do resto, porque uma das características do estilo de escrita de Saramago é precisamente esta ideia de um tom muito oralizante, de um tom muito coloquial e a ideia de ele utilizar os sinais de pontuação para esse efeito, neste caso as vírgulas. São, portanto, pai e filha, conjunção pouco costumada em hotéis nestas idades. O criado veio servi-los, sóbrio, mas familiar de modos. Depois afastou-se. Agora a sala está silenciosa. Nem as crianças levantam as vozes. Estranho caso. Ricardo Reis não se lembra de as ter ouvido falar. Ou são mudas, ou têm os beiços colados, presos por agrafos invisíveis. Absurda lembrança se estão comendo. A rapariga magra acabou a sopa. Pousa a colher. A sua mão direita vai afagar, como um animalzinho doméstico, a mão esquerda, que descansa no colo. Então Ricardo Reis, surpreendido pela sua própria descoberta, repara que desde o princípio aquela mão estivera imóvel. Recorda-se de que só a mão direita desdobrara o guardanapo e agora agarra à esquerda e vai pousá-la sobre a mesa, com muito cuidado, cristal fragilíssimo. E ali a deixa ficar ao lado do prato, assistindo à refeição. Os longos dedos estendidos, pálidos e ausentes. Ricardo Reis sente um arrepio. É ele quem o sente. Ninguém por si o está sentindo. Por fora e por dentro da pele se arrepia e olha fascinado
A mão paralisada e cega que não sabe aonde há de ir se a não levarem. Aqui a apanhar sol, aqui a ouvir a conversa. Aqui para que te veja aquele senhor doutor que veio do Brasil. Mãozinha 2 vezes esquerda, por estar desse lado e ser canhota. Inábil, inerte. Mão morta, que não irás bater àquela porta. Ricardo Reis observa que os pratos da rapariga vêm já arranjados da copa. Limpo de espinhas o peixe, cortada a carne, descascada e aberta a fruta. É patente que a filha e pai são hóspedes conhecidos, costumados na casa. Talvez vivam mesmo no hotel. E como repararam, eu estive aqui a fazer os meus sublinhados e agora vou fazer o mesmo no excerto do Memorial do Convento. Temos as notas cá em baixo, portanto, se for necessário e não soubermos quem é a rapariga, é uma referência à Marcena Sampaio e é a única nota que nós teríamos então naquele excerto. Todas as outras notas são do excerto do Memorial do Convento. Nem sempre o trabalho corre bem. Não é verdade que a mão esquerda não faça falta. Se Deus pode viver sem ela, é porque é Deus. Um homem precisa das 2 mãos. Uma mão lava a outra. As 2 lavam o rosto. Quantas vezes já teve Belimunda de limpar o sujo que ficou agarrado às costas da mão e de outro modo não sairia? São os desastres da guerra. Mínimos estes, porque muitos outros soldados houve que ficaram sem os 2 braços, ou as 2 pernas, ou as suas partes de homem e não têm Belimunda para ajudá-los, ou por isso mesmo a deixaram de ter. É excelente o gancho para travar uma lâmina de ferro ou torcer um vime. É infalível o espigão para abrir olhais no pano de vela. Mas as coisas obedecem mal quando lhes falta a carícia da pele humana. Cuidam que se sumiram os homens a quem se habituaram. É o desconcerto do mundo. Por isso Belimunda vem ajudar. E chegando ela, acaba-se a rebelião. E agora vou fazer o mesmo que fiz há bocadinho, que é para saber que isto aqui é uma fala. Ainda bem que viestes, diz Baltazar. Ou sentem-no as coisas. Não se sabe ao certo. Uma vez por outra, Belimunda levanta-se mais cedo, antes de comer o pão de todas as manhãs, e deslizando ao longo da parede para evitar pôr os olhos em Baltazar, afasta o pano e vai inspecionar a obra feita. Descobrir a fraqueza escondida do entrançado, a bolha de ar no interior do ferro e, acabada a vistoria, fica, enfim, a mastigar o alimento. Pouco a pouco, se tornando tão cega como a outra gente que só pode ver o que à vista está. Quando isto fez pela primeira vez e Baltazar depois disse ao padre Bartolomeu Lourenço: "Este ferro não serve, tem uma racha por dentro." "Como é que sabes?" "Foi Belimunda que viu." O padre virou-se para ela, sorriu, olhou um e olhou o outro e declarou: "Tu és 7 sóis, porque vês às claras. Tu serás 7 luas, porque vês às escuras." E assim, Belimunda, que até aí só se chamava como a sua mãe de Jesus, ficou sendo 7 luas. E bem batizada estava, que o batismo foi de padre, não a alcunha de qualquer um. Dormiram nessa noite os sóis e as luas abraçados, enquanto as estrelas giravam devagar no céu. Lua, onde estás? Sol, aonde vais? Temos então aqui algumas notas para quem não deu o Memorial do Convento. Quando se faz referência que a mão esquerda não faça falta, é o facto de Baltazar, que é um soldado e que regressou da Guerra de Sucessão Espanhola sem a mão esquerda, que foi substituída por um gancho e por um espigão. E também esta referência a antes de comer o pão todas as manhãs, para saber que Belimunda possui poderes extraordinários que lhe permitem ver o que está dentro dos corpos e também o que está no interior da terra. E a obra feita é a referência à construção da passarola, que é uma máquina idealizada pelo padre Bartolomeu Lourenço. E depois de termos então feito a leitura e termos visto as notas, vamos então passar aos itens. Repararam que demorámos um bocadinho mais de tempo com a leitura aqui destes 2 excertos. Quando se trata de texto narrativo, demoramos sempre um bocadinho mais de tempo e é por isso que às vezes podemos não gostar de poesia, mas a poesia é muito mais rápida de ler e dá-nos muito mais tempo depois para pensarmos na nossa resposta. Aqui demora um bocadinho mais de tempo
Pode ser um bocadinho mais fácil a leitura, mas demora mais tempo a ler e tira-nos um bocadinho mais tempo para respondermos. Portanto, vamos aproveitar o facto de às vezes acharmos que é um bocadinho mais simples e vamos tentar então ver se não demoramos tanto tempo a fazer a nossa leitura e interpretação. Vamos então ler aqui as questões. Começamos aqui com a primeira, com o item 1, que é um item de construção, e a instrução que nos é dada é de comparar. E nós temos de ter sempre em consideração que as comparações, ou a relação, ou o relacionar, podem ser feitos de diversas formas, por isso temos que ir ver se na instrução há alguma coisa que nos indique que tipo de comparação querem que nós façamos. E neste caso nós temos aqui essa ideia, e mais ainda, melhor ainda, temos a indicação de quantos tópicos, e cá estão os 2 tópicos, e sabemos que têm que ser distintos, portanto, a comparação é por oposição. E obviamente temos que ter 2 aspectos distintos e neste caso é como Marcenda e Baltazar reagem à impossibilidade de usarem a mão esquerda, como são 2 aspectos distintos, portanto vamos então mostrar como é que eles os 2 de forma distinta reagem à impossibilidade de usarem a mão esquerda. Portanto, primeiro aspecto distinto, a Marcenda e o Baltazar, e aqui é a mesma coisa, outra vez Marcenda e Baltazar. Portanto, temos que nos referir a eles 2 vezes cada um, obviamente por oposição. E é isso que nós vamos ver. Vamos ver ao texto onde é que nós temos então esses 2 aspectos que os distinguem na maneira como eles reagem à impossibilidade de usarem a mão esquerda, e a própria pergunta já nos está a dizer que eles não vão reagir da mesma maneira. Portanto, vocês nunca poderiam dizer que eles reagem da mesma forma. E isto implica que vamos ter que ir outra vez aos 2 excertos e vamos ter que perder mais um bocadinho de tempo a verificar então onde é que estão esses 2 aspectos distintos. Ora bem, vamos então começar aqui com o excerto de O Ano da Morte de Ricardo Reis e vamos olhar para a Marcenda e a maneira como ela reage, quais são as suas atitudes. Portanto, eu já tinha feito aqui os meus sublinhados, já começo a ver aqui coisas como, por exemplo, eu agora vou sublinhar a vermelho para se ver um bocadinho melhor, como ela trata a mão esquerda como se fosse algo muito frágil, algo inútil. Portanto, cá está, com cuidado, frágil. A mão não faz nada, é uma mão paralisada e cega, inábil, inerte. Portanto, como podem ver, não é ela que corta a comida, portanto já vem tudo preparado, o peixe vem limpo de espinhas, a carne já vem cortadinha, a fruta já vem descascada. Portanto, como podem ver, podemos então considerar que um primeiro tópico que os distingue é que a Marcenda é mais passiva. Portanto, ela não faz as coisas, ela não arrisca, é mais passiva. Trata a mão com muito cuidado. Portanto, este é o primeiro tópico quanto à Marcenda. Vamos ver aqui já o Baltazar. Claro que para isso vamos ter que ir então ao segundo excerto e já vamos ver como é que o Baltazar trata a sua mão. Portanto, eu começo logo a ver aqui que ele trabalha, ele é trabalhador, está aqui a trabalhar na construção da passarola do padre Bartolomeu Lourenço. Portanto, podemos ver aqui abaixo e podemos então dizer que Baltazar afasta o pano e também já sabemos que lhe falta a mão esquerda. Portanto, eu penso que se compararmos uma Marcenda a um Baltazar, enquanto que a Marcenda é muito mais passiva na maneira como ela reage à sua mão, portanto sabemos que Baltazar é mais ativo, apesar da falta da sua mão, não deixa de trabalhar na construção da passarola. Não trata a sua mão como, por exemplo, a Marcenda trata. Temos aqui já o primeiro tópico que os distingue, mas agora falta-nos um segundo tópico. Vemos que a Marcenda protege a sua mão esquerda e que também tem dificuldades em realizar certas tarefas sozinha, e é por isso que a mão fica pousada, é uma mão morta, é alguém que precisa de que lhe limpem a comidinha, o peixe, a fruta, a carne, enquanto Baltazar dá uma certa utilidade à mão que não tem através da utilização de um espigão. Basicamente ele tenta tornar a sua fraqueza um ponto de força, porque acaba por também utilizar os seus espigões para construir algo que se calhar com uma mão era capaz de não conseguir, uma mão humana. E mostra essa vontade, portanto, não se deixa ficar passivo, portanto, revela força de vontade, ultrapassar a sua deficiência e chega mesmo a utilizar o espigão como ferramenta, portanto, acabou por dar-lhe uma certa utilidade, enquanto que a Marcenda não tem utilidade absolutamente nenhuma para a sua mão. A mão simplesmente está ali como se estivesse morta. E agora que já temos aqui os 2 tópicos, já podemos então construir a nossa resposta.
E apesar deste caderno de respostas ser de 2025, portanto estar referente ao Exame Nacional de 2025, eu vou usar na mesma para responder às questões do Exame de 2023. Depois vou tentar arranjar uma forma de responder àquelas que não têm aqui o item 1, mas eu vou depois fazer aqui as minhas alterações. Mas neste caso, vamos então responder ao item 1 do grupo 1 da parte A. E vou fazer mais ou menos o que eu gosto de fazer. Já repararam que no exame de 2025, na parte B, eu fiz ali ligeiras alterações, mas lá está, isto agora fica ao vosso critério conforme vos soar ou vos fluir a escrita de uma determinada forma, é assim que vocês vão ter que fazer. Portanto, deixem-se ir com o contexto e adaptem-se. Vocês têm que se adaptar. Portanto, eu só comecei com uma afirmação que é para os colocar mais ou menos no mesmo contexto, sabendo que eles têm os dois uma deficiência física. Quer Marcenda, o ano da morte de Ricardo Reis, quer Baltazar, memorial do convento, apresentam uma deficiência física, a incapacidade de usarem a mão esquerda. Agora, a partir daqui, já posso dizer que eles têm algo que os distingue no que diz respeito a esta incapacidade. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é, se repararam, eu coloquei o título das obras entre parênteses e fiz um sublinhado por baixo, portanto, eu estou a indicar que estou a escrever títulos de obras. Se vocês se esquecerem de indicar o título da obra e mostrarem com as aspas ou com o sublinhado que é um título de obra, isso é considerado um erro de tipo A, é onde normalmente os alunos mais têm erros tipo A, porque se esquecem que necessitam de os marcar. Em princípio é através do sublinhado, mas também se aceita as aspas. Agora vou usar os meus conectores e vou fazer aqui parágrafos porque esta resposta vai-me demorar um bocadinho mais e vai ficar um bocadinho mais extensa e eu quero que o professor corretor consiga distinguir bem os dois tópicos. Vou começar com o no entanto, só para mostrar que vai haver aqui alterações ou vai haver aqui oposições, contrastes entre as duas personagens e vou aproveitar o que eu já coloquei aqui, que é muito mais fácil e depois obviamente que posso ir tirar os exemplos ao texto que eu quiser, mas assim sigo muito mais facilmente e escuso de estar a perder o meu tempo a voltar a ir ao texto e a ler outra vez tudo. No entanto, enquanto que Marcenda mostra uma atitude mais passiva quanto à sua incapacidade, tratando a sua mão esquerda com extremo cuidado, como se fosse um animalzinho doméstico, que fica imóvel parada a seu lado, aquela mão estiver imóvel, já Baltazar revela-se mais ativo e não deixa de trabalhar na construção da passarola, apesar da falta da mão esquerda. E temos então aqui já o primeiro tópico, explicando então que há aqui uma oposição entre os dois e é por isso que eu coloquei no entanto, enquanto que não sei quê, já Baltazar. E temos então aqui já o primeiro tópico. Alguns alunos podiam enganar-se e dizer já tenho os dois tópicos, já falei das duas personagens. Isso não implica que tenham feito os dois tópicos, porque os dois tópicos, cada um, necessita que vocês comparem por oposição as duas personagens. O que quer dizer que vocês vão ter que falar das duas personagens em cada um dos dois tópicos. Portanto, vão ter que falar das duas personagens duas vezes. Quer dizer que vão ter que falar 4 vezes das personagens. Agora que eu já fiz o primeiro, vou falar então do segundo. Vou acrescentar um outro articulador, Para além disso, também mostram distinção quando... Para além disso, Marcenda protege a sua mão esquerda quase de forma absurda, com muito cuidado, cristal fragilíssimo, linha 11, e precisa de ajuda para realizar certas tarefas como cortar a carne ou descascar a fruta, enquanto Baltazar revela força de vontade de ultrapassar a sua deficiência, chegando mesmo a utilizar o espigão da sua mão esquerda como arma de defesa ou como instrumento de trabalho. É infalível o espigão para abrir olhais no pano de vela, linha 28. E tínhamos então aqui a resposta concluída. E agora reparem as 4 vezes que nós falámos das personagens, portanto, aqui as duas no primeiro tópico e as duas no segundo tópico, e agora vou ler a resposta toda. Quer Marcenda, o ano da morte de Ricardo Reis, quer Baltazar, o memorial do convento, apresentam uma deficiência física, a incapacidade de usarem a mão esquerda. No entanto, enquanto que Marcenda mostra uma atitude mais passiva quanto à sua incapacidade, tratando com a sua mão esquerda com extremo cuidado, como se fosse um animalzinho doméstico, que fica imóvel, parada a seu lado, aquela mão estiver imóvel, linha 9, já Baltazar revela-se mais ativo e não deixa de trabalhar na construção da passarola, apesar da falta da mão esquerda. Nem sempre o trabalho corre bem, linha 21.
Para além disso, Marcenda protege a sua mão esquerda quase de forma absurda, com muito cuidado, cristal fragilíssimo, linha 11, e precisa de ajuda para realizar certas tarefas, como cortar a carne ou descascar a fruta, enquanto que Baltazar revela força de vontade de ultrapassar a sua deficiência, chegando mesmo a utilizar o espigão da sua mão esquerda como arma de defesa ou como instrumento de trabalho. É infalível o espigão para abrir olhais no pano de vela, linha 28. Eu voltei a fazer umas frases um bocadinho compridas, portanto, se vocês quiserem, podem pôr aqui um ponto e vírgula, vou só fazer aqui, para vocês verem a minha alteração. Enquanto eu estive a ler, podia achar que estava demasiado extenso, então podem colocar ali um ponto e vírgula para não parecer que é uma frase inteira com 10 linhas, portanto, colocar assim ali um ponto e vírgula a meio também não fica muito mal. E temos aqui a nossa resposta ao item 1. Vamos então passar ao item 2. O item 2 já se refere apenas ao excerto de O Ano da Morte de Ricardo Reis, portanto, agora vamos olhar só para esse excerto. A forma como o pai e filha são tratados no hotel permite concluir que são clientes habituais. Apresente, cá está aqui a nossa instrução. E agora outra coisa muito boa é que temos outra vez aqui os dois tópicos, duas evidências que comprovem esta afirmação. Portanto, precisamos de saber o que é que nos permite concluir que eles são clientes habituais no hotel. E então é só virmos ao excerto e vamos só confirmar. Eu já tinha feito aqui até uns sublinhados, mas vamos ver então assim aqui o criado veio servi-los sóbrio, mas familiar de modos. Familiar, porque está familiarizado, isso implica que já os conhece. E agora cá em baixo, os pratos da rapariga vêm já arranjados da copa. Limpo de espinhas o peixe, cortada a carne, descascada e aberta a fruta. É patente, são hóspedes conhecidos, costumados na casa. Portanto, temos aqui a comprovação, comprovar é, vão ao texto e mostrem onde é que está. Lembrem-se que ninguém disse para transcrever nada, vocês não vão copiar o que aqui está, vamos colocar por palavras nossas e já agora pela ordem em que aparece no texto. E sendo assim, vamos então passar ao caderno de respostas e à página que diz respeito ao item 2, que é do grupo 1, parte A. Podem fazer isto de várias maneiras, podem fazer a frase introdutória e depois indicar os dois tópicos, começar logo diretamente com os dois tópicos, estejam à vossa vontade, desde que vos seja fácil, que vos facilite a escrita. A forma como o pai e a filha são tratados mostra que são clientes habituais no hotel. Em primeiro lugar, o criado, quando os vem servir, trata-os com familiaridade como se já os conhecesse. Familiar de modos, linha 3. Em segundo lugar, quando lhes servem a comida, os pratos da rapariga já vêm arranjados da copa, com a carne cortada, a fruta descascada e o peixe sem espinhas, o que prova que os cozinheiros já sabiam da incapacidade da rapariga previamente. Ponto final. Como podem ver, esta resposta é muito curta. Isso não quer dizer nada, aqui não estamos a medir as respostas com uma régua. O que interessa é que todas as instruções foram cumpridas e os tópicos estão todos lá e, como podem ver desta vez, simplesmente deixei ficar tudo numa resposta completa, sem fazer parágrafos. Como a resposta não era muito extensa, achei que não havia necessidade. Eu vou ler tudo só para confirmar que me soa bem a mim. Se me soar bem a mim, vai soar bem ao professor corretor. A forma como o pai e a filha são tratados mostra que são clientes habituais no hotel. Em primeiro lugar, o criado, quando os vem servir, trata-os com familiaridade, como se já os conhecesse. Familiar de modos, linha 3. Em segundo lugar, quando lhes servem a comida, os pratos da rapariga já vêm arranjados da copa, linha 18, com a carne cortada, a fruta descascada e o peixe sem espinhas, o que prova que os cozinheiros já sabiam da incapacidade da rapariga previamente. E penso que não é preciso dizer mais nada, estarmos aqui a dizer outras coisas era estarmos a repetir-nos e estávamos a perder tempo. Portanto, o item 2 está também construído. Vamos passar ao item 3. E aqui o item 3 eu vou ter que depois fazer aqui uma alteração, porque como podem ver aqui passa para o item 4, mas vamos supor então que aqui seria item 3 e ainda seria da parte A. É aqui que nós vamos responder então ao item 3. E enquanto que o item 2 se referia ao excerto de O Ano da Morte de Ricardo Reis, o item 3 vai referir-se ao excerto de Memorial do Convento. Eu vou passar então a ler o item 3 e a verificar as instruções. Explique em que medida se pode afirmar que as expressões tu és 7 sóis porque vês às claras, tu serás 7 luas porque vês às escuras e lua onde estás, sol aonde vais, evidenciam a relação que se estabelece entre Baltazar
e Blimunda. Portanto, vamos ter então que indicar duas coisas, uma relativamente a uma afirmação, e neste caso é a afirmação das linhas 40 a 41, e um segundo tópico em que vamos ter que olhar para a afirmação da linha 44, e isto, cada uma delas relativamente à relação que se estabelece entre Baltazar e Blimunda. E quando se fala em relação, já sabem que vai depender do contexto, pode ser uma relação semelhança, diferença, consequência, causa, pode ser uma relação a nível sentimental, pode ser uma relação a nível familiar, algo que os toque, ou por oposição, ou por semelhança, ou por uma relação familiar, ou de sentimental, etc. Portanto, vamos olhar para cada uma das afirmações e vamos verificar então que tipo de relação é que essa afirmação nos evidencia. Vamos começar pelas linhas 40 a 41, vamos usar a ordem do texto e já verificamos que esta primeira afirmação tem a ver com a construção da passarola e a maneira como Baltazar e Blimunda se complementam um ao outro na construção, portanto, nesse trabalho. Temos então aqui o Baltazar, que é o homem forte, é a força, portanto é ele que concretiza, que faz o trabalho prático, vê às claras. A Blimunda já é o espírito, a visão, o transcendentalismo, é o sexto sentido, vê às escuras, portanto obviamente que ela vai ver a fraqueza que se encontra por dentro, vê às escuras, e o Baltazar aplica essas ideias que ela lhe dá e depois então constrói a passarola de uma forma muito mais prática e muito mais concreta. Esta é a primeira afirmação. A segunda afirmação tem a ver com esta ideia da Lua e do Sol, e obviamente que a Lua e o Sol são o complemento um do outro, unem-se, completam-se. E é por isso que eles dormem juntos, porque obviamente dormiram nessa noite os sóis e as luas abraçados. Mas lembrem-se que nós temos que partir da afirmação. E agora já temos mais ou menos aqui a nossa ideia, é construir a nossa resposta. A expressão das linhas 40 a 41 mostra-nos uma relação de complementaridade entre Baltazar e Blimunda. Na construção da passarola, Blimunda usa a sua capacidade de ver por dentro das coisas para descobrir a fraqueza escondida, linha 35. Por seu lado, Baltazar usa esse conhecimento para utilizar apenas os melhores materiais, confiando na capacidade da companheira e seguindo os seus conselhos. Foi Blimunda que viu, linha 39. Temos aqui a primeira expressão, portanto já está explicada, vou só ler para ver se está tudo bem. A expressão das linhas 40 a 41 mostra-nos uma relação de complementaridade entre Baltazar e Blimunda na construção da passarola. Blimunda usa a sua capacidade de ver por dentro das coisas para descobrir a fraqueza escondida, linha 35. Por seu lado, Baltazar usa esse conhecimento para utilizar apenas os melhores materiais, confiando na capacidade da companheira e seguindo os seus conselhos. Foi Blimunda que viu, linha 39. Vou só acrescentar aqui uma conclusãozinha. Sendo assim, o papel de ambos é importante para este feito. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que não há nenhum que seja mais importante que o outro, não há nenhum que seja patrão e o outro é o criado ou empregada, e basicamente temos aqui os dois ao mesmo nível. Vamos agora passar então a explicar a outra expressão. Na linha 44, quando se diz Lua, onde estás? Sol, aonde vais? Pode comprovar-se a união que existe entre Baltazar e Blimunda, tal como acontece com o Sol e a Lua. 7 sóis e 7 luas completam-se numa união inseparável na qual nenhum consegue estar sem o outro. Onde estás? Aonde vais? E temos então aqui terminada a resposta ao item 3. Como podem ver, fiz os dois tópicos que eles pretendiam, falei das expressões das linhas 40 a 41 e linha 44 e mostrei a relação que existe entre Baltazar e Blimunda. Cá está, só para mostrar que não deixei de fazer isso. E cá está outra vez, precisamente o Baltazar e a Blimunda. E agora vou só ler a resposta toda, que é para confirmar que tenho lógica aos meus ouvidos. Se tiver lógica para mim, também terá lógica para o professor corretor. A expressão das linhas 40 a 41 mostra-nos uma relação de complementaridade entre Baltazar e Blimunda. Na construção da passarola, Blimunda usa a sua capacidade de ver por dentro das coisas para descobrir a fraqueza escondida, linha 35. Por seu lado, Baltazar usa esse conhecimento para utilizar apenas os melhores materiais, confiando na capacidade da companheira e seguindo os seus conselhos. Foi Blimunda que viu, linha 39. Sendo assim, o papel de ambos é importante para este feito. Na linha 44, quando se diz Lua, onde estás? Sol, aonde vais? Pode comprovar-se a união que existe entre Baltazar e Blimunda, tal como acontece com o Sol e a Lua. 7 sóis e 7 luas completam-se numa união inseparável na qual nenhum consegue estar sem o outro. Onde estás? Aonde vais?
E agora que já temos as 3 questões feitas, a parte A, podemos ir confirmar se está tudo certo nos critérios de correção. Temos então aqui os critérios de correção do Exame Final Nacional de Português da primeira fase de 2023. Não vou estar a ler os critérios gerais de classificação todos, porque é exatamente igual àqueles que eu já vos mostrei anteriormente. Portanto, aqui não há nenhuma novidade, nada alterou. E agora o que nos interessa são os critérios específicos de classificação. Voltamos a ter a mesma instrução inicial, fala sobre as barras oblíquas ou sobre os parênteses. Não vou estar a ler outra vez isto. E basicamente vamos então aqui para a primeira pergunta, que tinha a ver com essa diferença, essa distinção de atitude entre Marcenda e Baltazar no que diz respeito à sua incapacidade de usarem a mão esquerda. Vamos olhar então aqui para os 2 tópicos, para o primeiro. E já sabem, devem ser abordados os tópicos seguintes, já sabemos que são 2, vimos cá em baixo e vamos verificar também que são 2 aspectos e cá está. Portanto, se nós tivermos sempre isto em consideração, vamos verificar que isto é sempre igual. Primeiro tópico, Marcenda, reparem como eles vão falar nos 2, estão a ver? Em cada um vão falar nos 2, portanto vamos ter que falar sempre 4 vezes, distintamente 4 vezes. Marcenda adota uma atitude passiva, nunca usando a mão esquerda, portanto trata-a com extremo cuidado, permanece inerte, parece morta. Baltazar é uma atitude proativa, porque trabalha na construção da passarola. Esta é a primeira diferença entre os 2. Vamos confirmar se nós temos alguma coisa parecida com isto. Então vamos aqui ao item 1 e vamos então aqui ver. Como podemos ver, eu vou saltar aqui esta parte, porque esta parte é apenas uma introdução. É para a parte da coesão textual. Sim, porque vocês podem dizer, então não valia a pena estar a pôr ali aquela parte. Pode ser que sim, pode ser que não. Vão de reparar que nos critérios de correção, dentro daqueles níveis de desempenho, os conteúdos estão ao pé da estruturação discursiva. E isto faz parte da estruturação discursiva, portanto, não descurem isto. Mas vamos agora aqui aos tópicos. Ora bem, Marcenda, atitude mais passiva. A mão esquerda com extremo cuidado. Fica imóvel e parada. Portanto, eu posso dizer que é o que está lá escrito. Baltazar, mais ativo, não deixa trabalhar na construção da passarola. Ora, vamos confirmar. Portanto, a Marcenda tem uma atitude passiva, lá estão as 2, não usa a mão esquerda. A atitude mais ativa, eu chamo-lhe proativa, a construção da passarola. Eu vou dizer que este tópico está. Vamos então agora ver no segundo tópico, Marcenda, resignação, necessita de ajuda para executar as tarefas cotidianas. Baltazar, vontade de ultrapassar os condicionalismos, faz da fraqueza força, recorre ao espigão, executar autonomamente. Vamos ver se nós colocamos isto. Ora, Marcenda protege a mão, precisa de ajuda para realizar tarefas. Baltazar, força de vontade, usa o espigão. E eu diria que está exatamente o que eles têm aqui. Portanto, penso que posso dizer com segurança que estamos no nível 5 com a pontuação 10 e penso também podemos dizer que temos os 3 pontos. Reparem, estruturação discursiva, não é só conteúdo. Este CED, isto é conteúdo, isto é estruturação discursiva. Este é o conteúdo, esta é a estruturação discursiva. Portanto, estão cá as 2. Portanto, eu posso dizer então com segurança que 10 mais 3, 13 pontos. Vamos então agora ao item 2. O item 2 era aquela ideia de como é que se prova a familiaridade do pai e da filha no hotel. Portanto, temos então aqui os tópicos seguintes, 2, já sabemos que são 2 evidências. E agora temos então aqui a primeira evidência, o criado interagir com o pai e com a filha, que é familiar, e a comida já vir preparada da copa. Vamos à nossa resposta. E agora, em primeiro lugar, temos então ali o criado familiaridade e já vêm arranjados, carne cortada. Portanto, basicamente, esta estaria toda certa. Portanto, cá estão os 2 tópicos. Já sabíamos que estávamos então aqui e já sabíamos também que, como não demos nenhum erro, estaríamos aqui e, portanto, 13 pontos. E agora vamos para o último item. E agora cá temos outra vez, abordando os tópicos seguintes. São 2, cá em baixo temos os 2 tópicos de resposta. Vamos ver então o primeiro. Eles fizeram aqui uma troca, que nós não fizemos, mas isso não faz mal. O que interessa é que estejam os 2 tópicos. A ordem não interessa. Portanto, as expressões sugerem que o Sol e a Lua formam um todo, não existindo um sem o outro, e a relação de complementaridade, na medida em que Blimunda colabora na construção e inspeciona a qualidade dos materiais e, basicamente, ele faz o resto. Portanto, eu diria
nós não temos isto tudo exatamente igual, mas se repararem, nós temos aqui na construção da passarola que a Belimunda usa a sua capacidade e que Baltazar usa o seu conhecimento. Portanto, usa o conhecimento de Belimunda, confiando na sua capacidade como se fosse a sua companheira e a sua igual. E depois também diz na lua onde estás, temos aqui a ideia de união inseparável e de completude, e por isso é que, se vocês repararem, é exatamente o que aqui está, formam o todo, funcionam como um complemento, portanto eu diria que estavam aqui os dois também e que estaríamos então aqui no nível 5, 10 pontos, não demos nenhum erro, 13 pontos na correção linguística e então já sabemos então que é 10 mais 13 são os tais 13 pontos. E com o item 3 e a correção do item 3, concluímos aqui a resolução da parte A do grupo 1 do Exame Final Nacional de Português de 2023, primeira fase. Espero que vos tenhamos esclarecido algumas dúvidas. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.